Hoje a gente está aqui com o Vitor Marques, que é o CEO da Revest. A Revest é uma referência no Nordeste de distribuição de produtos para marcenaria, com loja no estado do Maranhão, no estado do Piauí e do Ceará, né? Durante anos, a Revest expandiu a sua operação, cresceu o número de lojas e investiu em profissionalização e na expansão da empresa. Mas em um determinado momento surgiu uma pergunta fundamental: como crescer de uma forma sustentável e como crescer de uma forma coerente, né? E foi a partir dessa reflexão que a empresa começou um profundo estudo e uma tomada de decisão para remodelar algumas operações e alguns processos da empresa para crescer também de uma forma com mais resultado e de uma forma mais sustentável. Bom, Vitor é um dos autores dessa transformação e hoje vai compartilhar com a gente um pouco do que foi esse processo, tá bom? Então, Vitor, seja muito bem-vindo. Para começar, eu queria voltar um pouquinho um pouquinho atrás, né, e saber um pouquinho como é que é a história da Revest, que ela começou e como que você entrou na empresa também, que é uma empresa da família, né? Bom, prazer estar aqui contigo, Giovanni. Prazer compartilhar com os parceiros esse tempo também. Primeiro que eu vim chique assim, porque eu vi o Fernando da Bama vindo chique. O pessoal tá alinhado aqui, É, né? aí eu tive que vir chique igual ele também. Mas espero que essa nossa conversa aí seja boa e seja de bastante crescimento e compartilhamento para os nossos parceiros. É, pode perguntar de novo? Queria que você contasse um pouquinho da história da Revest. Ah, sim. Bom, a Revest é de 97, começou com meu pai. Então esse ano fez 29 anos. Meu pai e minha mãe, né? Até esses dias a gente recebeu vendedores novos de televendas. Eu falei, minha mãe foi a primeira televendas da Revest. Porque começou minha mãe ligando pela lista telefônica, oferecendo serviço, e meu pai indo para as obras junto com os montadores, né? E assim começou a Revest. A gente começou na parte de construção, fomos depois para a parte de marcenaria em 2011. Em 2013 entramos na Rede Pro e estamos aqui, né? Então, começamos bem pequenos mesmo, do zero ali, né, na história. Depois meu pai vinha contar só isso, né? Mas ele era gerente de uma loja, foi chamado para ser sócio de uma, que quebrou, voltamos todos para Fortaleza. Depois ele tentou de novo, e aí é uma história muito bonita de onde nasceu a Revest. E hoje, graças a Deus, estamos aqui para contar essa história, né? Em 2017, eu e minha irmã entramos, cada um estava seguindo outros rumos e, e crescemos com a visão de nunca trabalharíamos na Revest, porque a gente compartilhava muita das dificuldades do dia a dia ali dos meus pais, altos e baixos, e a gente tinha esse pensamento. Cada um foi se formar em outra coisa, seguir outros rumos, mas foi da vontade de Deus nos reunir de novo todos na Revest em 2017. Independentemente, cada um tomou essa decisão de unir, e hoje estamos todos nós tocando a Revest. Uhum. Vocês acho que são um dos melhores exemplos de que a empresa ela não é uma coisa fixa, né? Não é uma coisa imóvel, né? Ela se transforma, ela é um conjunto de pessoas e com energia e focados para fazer alguma coisa, né? E você consegue moldar a empresa para ela, o que ela era há 10 anos atrás, ela pode ser uma coisa completamente diferente hoje, e daqui 10 anos ela pode ser também uma coisa completamente diferente, né? Exato. Então, A Revest, sim, quando eu fui fazer faculdade, era uma coisa totalmente diferente sim, de hoje, né? Então, na minha cabeça, não, acho que eu vou ter algo melhor seguindo uma carreira solo aqui, né? sim, Lá na parte da engenharia. Aí isso era a Revest quando eu fui para a faculdade. Depois, quando a Revest, quando eu já cheguei em 2017, já já era, era algo bem maior, outro patamar que meus pais tinham construído, né? sim. Não, e muitos filhos de donos de madeireira têm essa ideia, né? Ou tiveram essa ideia e depois, assim, o mercado evoluiu demais, né? Até se olhar a complexidade e a sofisticação do nosso mercado, ele é uma coisa
que em muitos mercados a gente não vê, né. Então solução financeira, entrega, customização, a experiência, né, o marceneiro, ele tem uma experiência realmente muito próxima dentro das nossas lojas, então por mais que seja e era muito mais, né, mas por mais que seja rústico, um segmento mais rústico, ele é muito sofisticado e muito complexo, né. E da época que você assumiu, né, que você entrou para a empresa para hoje, também a Revest teve muita mudança, né. Queria que você contasse um pouquinho como que foi o que que mudou quando o Vitor e a Paula entraram no negócio? Certo. Quando eu cheguei em 2017, eu tinha zero tato para comércio. Assim, então eu tinha bastante dificuldade de relacionamento com os clientes, com fornecedores e tudo. Então eu entrei e fui ajudar no que eu sabia, dados, organização e tudo. Eu fui para compras, fui assumir logística, mudei o sistema, acabou me envolvendo em todos os setores nessa mudança, né? Encabecei, não tinha TI, eu era o TI. Então eu fui aprendendo todas as áreas, passei por tudo aí, acho que não fui vendedor e um operacional do financeiro, o resto tudo eu atuei como, né. Então isso me deu bastante base operacional para entender do negócio, e quando o negócio efetivamente precisou de mim, que foi na pandemia, meus pais se afastaram, minha irmã também se afastou, estava grávida, aí só ficou eu, né. Então eu tinha base nesse momento em 2020 para já tocar o negócio sozinho, durante um tempo, né. E isso foi um momento de bastante crescimento, lógico, porque aí efetivamente eu não tinha ali a presença da família, que depois voltou, e aí foi um trabalho todo nosso de reestruturação, com amadurecimentos nesse caminho, né, de de funções para todas as partes. Então, não é uma questão fácil, pode ser um assunto para uma próxima conversa sobre sucessão, né, mas a gente, como toda empresa familiar, teve que aprender papéis juntos de cada um, dividir funções, né, até porque meu pai quando voltou e eu estava tomando as decisões que ele tomava antes, né, isso foi chocante, né, "Que que eu vou fazer aqui agora?", né, isso aqui eu sempre fui eu que fiz e tudo, e a gente conseguiu se encaixar, hoje nós estamos muito bem em relação a isso, né. Mas muita coisa mudou na Revest, nesses anos, acho que, eh, o crescimento que o pós-pandemia trouxe exigiu que a gente mudasse muitas coisas, né, trouxe escala, com isso trouxe novas estruturas de pessoas, de gerenciamento, de processos que foram necessários para que a gente suportasse o ganho de escala que a gente teve, né. Então aquilo que a gente fazia na Revest antes da pandemia, não tinha mais condições de fazer depois da pandemia, porque eram estruturas de escala totalmente diferentes. Sim. A gente teve um bom momento, fizemos uma boa gestão da crise e aproveitamos boas oportunidades na pandemia, que nos diferenciou muito quando o mercado voltou, né. E e isso foi muito positivo. A minha irmã sempre trabalhou mais com a parte de arquitetura, de design, então ela entende muito de produto, então ela trouxe uma visão muito importante para nós de produtos diferenciados, de saída commodity para uma linha mais de arquitetura, mais de móvel de alta qualidade. Também, né, lógico, sem abrir mão do commodity, que foi uma visão muito importante para a Revest. Uhum. E nesse processo de expansão, tem algumas decisões que são mais difíceis de tomar, né. Quando que esse crescimento da Revest deixou apenas de ser uma oportunidade e começou a exigir essas decisões mais difíceis? Nós expandimos em 2021 para Fortaleza, em 23 a gente abriu mais uma loja em Fortaleza e mais uma em São Luís, e em 24 nós fomos para Teresina, aproveitando oportunidades. Mas a mudança de estado é uma coisa tensa, né, legislações diferentes, culturas diferentes, tributação diferente. Então, isso consome uma energia muito grande. A gente começa
a perder espaço onde a gente já tinha dominado um espaço, porque fomos focar muito em outros mercados, né? E em 2024 nós nos atentamos para isso, de que estamos crescendo muito em outros lugares, mas tirando o foco de onde a gente sempre foi forte e de onde estava sustentando todo o crescimento, né? E com isso a gente decidiu olhar para dentro. Então, nessa época, em dezembro de 2024, a gente estava com 280 colaboradores. E li um livro importante que me chamou muita atenção. O nome do livro é Dobre Seus Lucros. E esse livro me chamou a atenção para você provavelmente tem gente ociosa na sua operação. E discorreu sobre isso. E eu comecei a analisar e eu tinha muita gente ociosa na operação. Por quê? Porque o crescimento, expansões para outras cidades foram tomando energia que a gente acabava resolvendo problemas com pessoas novas. Mas a gente depois verificando, opa, isso não pode continuar assim. A gente tem que resolver problemas primeiro com processos, com tecnologia. Esgotou aqui, vamos para novas pessoas, né? Porque novas pessoas são novos custos, exigem ali uma venda maior, cada vez maior, né? E contratar hoje tá fácil, né? É, isso aí, assim, é uma diferença imensa entre os três estados. Sim. Então, as pessoas pensam sobre o trabalho de um jeito no Maranhão, de outro jeito no Teresina, de outro jeito no Ceará, Uhum. né? Então, a gente tem que gerir culturas totalmente diferentes e necessidades de emprego em estados diferentes, né? Então, no Ceará é super difícil manter equipe por muito tempo lá, porque a oferta é meio igual ao São Paulo. Hum. Aqui tem muito emprego, tem muita empresa, tem muitas oportunidades, né? Quando você vai Mais para pujante, né? Exato. Quando você vai para Piauí e Maranhão, de fato a Revest é uma das melhores empresas para se trabalhar. Aí vai para Fortaleza, já tem diversas outras, né? Então a concorrência é muito maior entre boas empresas para se trabalhar, né? Então, é difícil e quanto mais gente você tem na operação, você tem sobreposições de funções, você tem redundâncias, né? Quando você foi analisar, por de onde vem essa ociosidade? A ociosidade vem, às vezes, a gente não querer ter nenhum gargalo. Uhum. Eu aprendi que faz parte ter gargalo na operação, desde que isso não seja a operação inteira, Uhum. né? Então, por exemplo, no atendimento ao consumidor, esse é um movimento forte na Revest que é bem diferente normalmente do mercado, né? A gente tem esse consumidor final na loja e o público de arquitetos e tudo. Tem alguns picos durante o dia que a gente não queria ter nenhum problema nesses picos. Uhum. Então, quando a gente viu, a gente tinha 3 arquitetos na loja de São Luís. 3 é muito para uma única loja, né? A gente não queria ter nenhum problema com os picos. Então, mas faz parte do pico, a gente dá um jeito, conversa com os vendedores e tal. Vamos realocar essa pessoa nesse momento de pico e a gente dá conta. Então a gente foi vendo isso em vários horários, Uhum. né? Então TI, por exemplo, hoje a gente tem uma estrutura de TI, quem quiser abrir chamado, pode ser o TI de qualquer cidade para atender aquele chamado, desde que não seja coisas físicas, Sim. né? Mas a maioria das coisas de sistemas, eu não preciso ter uma pessoa em cada cidade responsável por atender aqueles chamados. Uhum. Então hoje eu não tenho redundância de TI para umas férias de uma pessoa. Aquela loja vai ser tocada pelos TIs de outras cidades remotamente. Uhum. E a gente conseguiu pensar formas mais inteligentes de estar nos 3 estados de uma forma sinérgica, né? Então, nesse período a gente tomou decisões difíceis em relação a pessoas. Eu estava com 280, finalizamos com 250 Tá. pessoas, né? Então foram 30 pessoas aí de que a gente reduziu no quadro necessário, porque a gente realmente estava inchado, Uhum. né?
E aí isso foi bom, isso foi no ano seguinte que a gente reduziu essas 30 pessoas, a gente cresceu 30%, com menos pessoas, fazendo melhor, né. Normalmente é melhor você ter as pessoas mais cheias, né, melhor você exagerar um pouquinho para ter menos gente do que precisa, do que mais gente do que precisa, né. Atrapalha mais quando você tem gente Atrapalha ociosa. mais, você tendo gente ociosa, você fica com um clima de trabalho muito lento. As pessoas não ficam acostumadas a produzir, a entregar resultados e tudo fica mais moroso, porque não precisa de tanta velocidade e tudo para fazer as coisas, porque tem gente para fazer muitas coisas, né. Então a gente fez essa reestruturação, e isso é bom, passa uma imagem importante para quem fica, primeiro de: "Conto com vocês, vocês, precisam de nós", e também uma imagem de: "Opa, eh" para os gestores, só vou continuar contratando gente realmente quando for necessário, né. E outras formas de pensar em soluções que não seja sempre contrata alguém para fazer isso, né. Essa é a solução mais básica e mais óbvia, mas não é a mais sustentável, né. Agora, antes da gente começar a gravar aqui, você falou que comentou um pouquinho a forma que foi feita, né, essa essa decisão, como que ela foi operacionalizada, né. Você É. pode falar um pouquinho aqui pra gente como que você fez? Sim, quando a gente fez isso, primeiro que a gente estava já conversando com todos os gestores da necessidade de fazer isso. Uhum, Então, todo mundo estava ciente do faturamento por colaborador no começo do ano e no final do ano. Como a gente tinha perdido produtividade por equipe, né. uhum, E aí todo mundo foi levado realmente é o que a gente precisa fazer. Então deu oportunidade para eles escolherem, dentro da sua equipe, as reduções que seriam feitas. Foi muito difícil, vários não me entregaram, então eu que fiz essa escolha das pessoas, porque é uma coisa desgastante, né. E como é uma coisa desgastante, a gente decidiu também fazer tudo no mesmo dia, porque, se você fica desligando todo dia alguém ou toda semana 2, 3, isso gera uma insegurança em quem fica: "Opa, amanhã pode ser eu", né. Melhor eu procurar outra coisa, porque a empresa aqui todo dia sai alguém. Então a gente decidiu em conjunto com os gestores fazer isso tudo no mesmo dia. E ao final conversar com a equipe e dizer quem ficou, ficou. O movimento acabou, não fiquem preocupados. Esse dia foi um dia de terror, todo mundo indo para o RH muito movimentado, né, e todo mundo tenso, mas foi um dia de tensão, né, e instabilidade, não foram várias semanas e meses de vendo pessoas saindo, né. Então acho que esse movimento foi importante, passa confiança. Nós temos lá na Revest uma ideia de compartilhar com os gestores realmente as coisas, porque a gente entende que a estratégia que nós comunica não se executa. Então, os gestores não são pegos de surpresa por decisões muito bem planejadas, podem ser pegos de surpresa por decisões imediatas que acontecem, né? O negócio exige adaptação. Mas a gente planeja junto, a gente faz junto, comunica as coisas que vão ser feitas, né? E esse é um ponto importante. Quando a gente faz pesquisa de clima na Revest, a confiança na direção é um dos pontos altíssimos que a gente tem na Revest. Isso é importante, né? Passar a confiança para a equipe de que estamos tomando as decisões da melhor forma possível, né? Então é um ponto que a gente preza, confiança na direção. É sempre a nota alta da Revest, né? Isso vem de compartilhar com os gestores e fomentar que os gestores também passem para suas equipes as informações relevantes e importantes. uhum. Legal. Bom, nesse momento de expansão, tem algumas decisões que a gente toma para até como um teste, né, como uma forma de entender como que pode crescer, né, e tem algumas que precisam ser revistas, né, que não dão certo ou que não saem do jeito que a gente espera. Foi difícil admitir que algumas dessas decisões de expansão tinham que ser revisadas? Foi. A gente, como falei em 2023, a gente
criou o modelo Revest Express. Até teve a reunião da Rede Pro, todo mundo foi visitar lá e tudo. Mas a gente abriu uma, testou, tentamos fazer várias mudanças de gestão, de mix, mas nós chegamos a uma conclusão sobre essa loja de que a cidade que nós atuamos é pequena para 2 lojas do ramo. O público é muito nichado, a gente compreendeu que a gente estava dividindo o público, o mesmo público, em 2 lojas. Então, foi um crescimento em loja que não acompanhou em faturamento e em resultado, né. O que veio de acréscimo foi muito pequeno para o que a gente esperava. Então, nós tínhamos um planejamento e aberto para todos os gestores, que seria uma express por semestre. E a gente parou na primeira, né. Porque entendemos que, opa, não faz sentido, fizemos vários testes, fechar uma loja é uma coisa ruim, rapaz, dá um sentimento tão ruim, fechar uma loja, mas é um entendimento correto. Se aquela loja não está fazendo sentido, fecha. E nós fechamos em dezembro de 2024 essa loja, em 2025 crescemos 20% em São Luís, com uma loja só. Aham. Em 2024, com 2 lojas, a gente tinha crescido 6%, 7%. Fechei, cresci 20%. Por quê? Porque a estratégia não pode ser só mais lojas. O cliente quer mais coisas além de mais lojas, né? Ele quer encontrar tudo num só lugar, ele quer resolver, ter certeza que ele vai resolver o problema dele com esse deslocamento que ele fez. E a gente viu que o cliente da Express tinha um sentimento de dúvida de o que tem na Express e o que não tem. Então ele, eu vou direto na loja matriz, que eu sei que tem tudo lá e eu vou fazer só uma viagem. Lógico que esse é um pensamento de cidade menor. Sim, sim. Então, grandes centros, por exemplo, é outra lógica, Sim. certo? Mas para uma cidade menor, em que uma loja estava a 15 minutos da outra, a gente entendeu que o cliente fazia esse pensamento. Opa, por 15 minutos eu garanto ir num lugar só. Uhum. Então fechamos e crescemos 20%. É uma decisão super difícil, dá uma tristeza fechar a loja, dá um sentimento de, pô, o que que o mercado vai pensar e tudo. Então daí vem estratégia também em como vamos fazer isso. Mas fechamos, o mercado não sentiu, trouxemos a equipe para a matriz, fizemos um trabalho com os clientes que estavam lá e crescemos 20% em 2025 em relação a 24, né? Então, isso mostra que foi uma escolha bem feita. Sim. Então, mostrou também um amadurecimento. Ainda bem que eu abri uma primeiro para testar. Se eu tivesse aberto várias, já poderia ter uma surpresa muito ruim, né? Mas de aprendizado antes de abrir uma loja nova, aumentar a estrutura e tudo, existem outras formas de crescer que não envolvem um aumento de estrutura e de complexidade do negócio, porque essa loja envolvia gestão, vendas, manutenção da loja, limpeza, padrão qualidade reveste em tudo, logística para abastecer, né? Envolvia uma série de coisas que eu tirei essa pressão da minha equipe da matriz, e isso tornou a minha equipe da matriz mais produtiva, né? Então, e da minha gestão regional também. Então, na nossa hierarquia, estou eu e eu tenho gestores regionais que cuidam de todas as lojas, né? Então, eu tirar uma loja deficitária deles foi super positivo, né? Eles gastam energia nas outras que estavam dando certo, né? Sim. E assim, a gente ganhou produtividade em todas as lojas. Crescemos bem em todas no ano passado. Uhum. Que bom. Bom, e aí então nesse processo que você estava comentando, vocês decidiram diminuir um pouco o foco do olhar de vocês para fora e decidiram olhar também, focar ainda mais no olhar para dentro da empresa, né? Como que começou esse processo? Bom, começou dessa questão de entender as ociosidades, reduzir, diminuir loja e tentar organizar aquilo que a expansão desorganizou. Uhum.
Então nós conseguimos enxergar muitas coisas que a gente precisava fazer, né? A gente teve mudança de sistema nesse meio também em 2024, que deu uma desorganizada na casa, mas nessa parte os indicadores entram muito importantes. Então, poxa, antes a gente tinha uma produtividade, vou dar um exemplo, a gente mede produtividade homem-hora na logística. Quantos quilos cada pessoa da logística movimenta Hum. por hora? E esse indicador é um indicador super importante. Então, a gente tinha perdido muito isso e voltamos a ganhar. Então, hoje a conversa é muito mais madura. Quando alguém chega para olhar, para dizer, preciso de mais gente na logística. A nossa conversa é em cima do indicador. Vamos olhar aqui a produtividade homem-hora. Se ele aumentou muito, significa que ele está com Beleza, as né? Faz pessoas, sentido. ele tá com as pessoas com muito trabalho. Mas se ele está no mesmo nível, por que você precisa de mais gente? Se a produtividade homem-hora está constante aqui há 3 meses, você tem a mesma demanda para a quantidade de pessoas. Hum. Então, gerenciar pelos indicadores muda completamente o jogo, né? Então, a gente foi vendo vários indicadores, faturamento por colaborador, faturamento por loja, produtividade homem-hora, todos esses indicadores vão, vão nos guiando para que a gente possa fazer uma gestão melhor e tomar decisões mais baseadas em fatos e de acordo com a necessidade da empresa, e não mais no achismo, Sim. né? Então, SKUs, no nosso ramo, a gente fala muito por isso. Ah, quantos SKUs você tem? Eu já ouvi, tem parceiro 30 mil. Isso pode ser, na verdade, um número péssimo, Uhum. né? Porque pode indicar que você tem muito produto parado. Uhum. Então, hoje na Revest, por exemplo, a gente mede eficiência de SKUs. Quantos foram vendidos do total disponível. E a gente tem meta de aumentar isso, Uhum. né? Então, hoje, aumentar a eficiência significa aumentar a venda e diminuir os disponíveis que não têm venda. Sim. Tirar de uma vez por todas, né? Então, você aumenta a eficiência de itens na sua loja. Então, hoje, 30 mil itens pode significar mais espaço que você precisa, mais controle, mais gente para fazer inventário de tudo isso, né? Esse capital Aí, de giro. capital de giro, ampliar galpão e tal. Então, nessas decisões difíceis, envolve também tirar fornecedores, Hum. que já não fazem mais sentido. Não, isso aqui é um giro muito baixo. Tem outros fornecedores com esses produtos que a gente pode passar e eliminar, né? Então, hoje na Revest, a gente quer menos fornecedores e tentar ser forte com os fornecedores que a gente trabalha, né? Então, isso também permitiu essa visão, a gente ampliar, crescer muito no mesmo espaço. Uhum. Né? Hoje, em 2026, estamos ampliando metros quadrados de armazenagem, mas já fazia alguns anos que a gente não ampliava, e crescendo 20, 30% em cima, né? Mas porque a gente foi buscando formas de ocupar ao máximo o espaço que a gente estava, né? Uhum. Então, hoje fazemos ampliação, estamos ampliando 2.000 metros quadrados em Fortaleza e 1.500 metros em São Luís, já área de armazenagem. Mas já é pensando, nesse ano não está bombando, mas a gente faz os movimentos pensando nos próximos 5, né? Opa, aonde a gente quer chegar, já vamos fazer um movimento que nos permita crescer mais 5 e não ficar preocupado, limitado com espaço de novo, né? Então, às vezes a energia gasta para crescer 1.000 metros ou 1.200, 1.300 é a mesma praticamente, Sim. mas pode te dar um fôlego por mais tempo. Então, hoje pensar nas mudanças, tanto de sistema como de estrutura física, é o que eu preciso para os próximos 5 anos, pelo menos, né? E não só no hoje. Então, hoje, pô, tá ampliando galpão no mercado em baixa, mas eu já estava num gargalo e é um ciclo, né? Sim. Quando o mercado voltar, eu estou com espaço para crescer de novo. Entendi. E como que vocês usaram ou como que a tecnologia ajudou nesse momento de melhorar a eficiência, de melhorar a gestão? É bom, a primeira coisa é dados, né? Então hoje você precisa de sistema que te dê os dados. Nem sempre o sistema vai te dar as informações prontas que você precisa. A gente estava conversando isso agora há pouco, né? Mas o sistema tem que ter aqueles dados para que você possa usar eles em
outros softwares que vão ser especialistas. Então a gente tem aí o o Flow, né, que nos ajuda na parte comercial, aí tem outros sistemas que nos ajudam na parte de logística, na parte de financeiro. Então, você ter esses dados para poder medir os indicadores, quanto mais você tiver formas de medir esses indicadores de forma rápida, a ponto de tomar decisão em tempo hábil, isso é importante, né. Então, como que eu vou tomar uma decisão hoje, se eu só analiso o meu dado do ano passado? Eu já estou no meio do ano. Então, eu tenho que ter hoje, para gerenciar bem o negócio, as informações o mais rápido possível, né? E isso vem de sistemas, BIs e coisas que você vai implantar para te deixar com possibilidade de tomar as decisões logo, né? Na Revest a gente tem investido muito nisso, né? E na equipe também. Então, esse ano, convenção de líderes foi sobre inteligência artificial. Todo mundo criou um protótipo de um problema real da Revest, criou um protótipo de usando IA para resolver. Então, todo mundo está nesse pensamento de que nós temos que crescer nisso, né? Fechamos um pacote para todo mundo, os gestores, com IA, Acesso. né? Exato, para sair do grátis e ir para o mais pago, que possa ter informações melhores e mais seguras de manter os dados da Revest lá dentro, né? E aí estamos usando desenvolvimentos de novas telas, novas visões para nos ajudar a tomar decisões mais ágeis, né? E permitir a gente ganhar escala, aumentando produtividade por equipe, né? Faturamento por colaborador e não só ganhar escala e a despesa crescer junto, né? Porque, na verdade, quando você ganha escala, a despesa cresce muito antes do resultado. Então, em Teresina, eu montei a equipe, abro a loja com 30 e poucas pessoas. Hoje, o meu faturamento é bem mais do que o dobro do que o início de Teresina, com as mesmas 30 e poucas pessoas. Isso por quê? Porque abrir uma loja exige uma estrutura inicial básica, independente de quanto você vai vender. Se você está disposto a oferecer um serviço de qualidade, eu preciso dessa quantidade de pessoas aqui. Então, a expansão gera despesa muito antes do resultado. Então, por isso, não só eu, mas como tenho conversado com várias empresas, expandir muito rápido exige algum cuidado, né? Então, eu acho que a gente expandiu muito rápido. E aprendi isso, opa, tem um limite disso daqui. Preciso agora dar um tempo para as lojas operarem bem e, e aí a gente poder pensar nos próximos passos, né? E tenho visto várias empresas, tem empresa de um amigo meu, vou crescer 30 lojas em tanto tempo. Ele cresceu 20, parou ali de outro segmento, né? Sim. Mas porque pelos mesmos problemas, começou a ter problema de cultura, perder qualidade, dificuldade de manter os processos homogêneos. Então, a escala exige muitas coisas que talvez para o nosso segmento, que a estrutura é muito pesada para MDF e tudo, é difícil. Eu acho que nós vimos aí várias empresas expandindo muito, mas já pararam, né? Então, acho que 2025 foi um ano de parada e 2026 também tem sido. Não temos visto tantas expansões mais no final de 2025 e início de 2026 no nosso segmento. É uma certa retração, né? Uma Das certa lojas geração. que estavam expandindo, né? Uma rede, enfim, e começou a fechar um pouco Exato, que as foi a lojas mesma que não era decisão da possível. Revest. É uma Sim, decisão difícil, mas opa, tem expansão que não fez sentido. E é melhor tirar logo o que não está fazendo sentido do que deixar ficar sangrando no resultado e gastando energia em algo que você já viu que é melhor não fazer, sim, né? Então, eu acho que tenho visto esse movimento em várias aí. Acho que não tem grandes expansões mais no segmento agora, por essa reflexão. sim. Existe uma ideia em avaliação de empresa que é um ciclo, né? As empresas vivem em ciclos. Então, você quer expandir, aí você expande, perde qualidade, eficiência naturalmente, e você precisa retrair um pouquinho ou então segurar um pouquinho para você retomar o nível de qualidade que você tinha antes, nível de qualidade e eficiência. E aí depois você faz esse ciclo de novo, assim por diante. A ideia é tentar deixar esse ciclo o menor possível primeiro, para
nesse último estágio aqui de segurar um pouco o pé, perder ou se der, né, não perder nada, mas ou perder o menor possível, e aí faz um crescimento mais sustentável, mais rápido, que você não tem esses solavancos, né. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha próxima pergunta, que é: vocês têm usado os indicadores, né, que nem você comentou, e os OKRs na gestão de vocês, né. Qual que foi o papel e aí explicar um pouquinho para quem não conhece, né, o que é o OKR de uma forma simplificada, mas qual que foi o papel dos OKRs nessa transformação? Uhum. Bom, OKR significa você definir um objetivo e traçar alguns resultados que, que vão medir se esse objetivo foi alcançado ou não, né? Hoje, a gente já tentou estruturar, já trabalhamos de uma forma bem estruturadinha na Revest com os OKRs com o pessoal da Fundação do Cabral. Hoje a gente já trabalha de um formato mais nosso. Assim, temos os objetivos, temos os projetos, mas nós não estamos focados tanto nesse método mais, né? A gente tem os projetos, tem os objetivos, como nós vamos medir esses objetivos sem estar muito focado na palavra, né? Então hoje acaba que essa palavra não está mais tanto no nosso dia a dia como já esteve antes. Hoje, indicadores a gente está usando bem mais, né? E, e agora a gente está focado em tudo tem que ter indicadores. Então nós temos todos os setores. Produtos não expostos é um indicador. Erro de preço de etiqueta. A gente tem que cobrir um preço porque está na etiqueta errado, é um indicador. Né? Então tudo tem indicador. Na logística, produtos separados, erros de conferência, nível de serviço da entrega. Esse aqui é um diferencial grande nosso, que é a entrega muito bem feita. Então hoje tem cidade que a gente entrega 99% no prazo e com tudo, né? Sem faltar nenhum item. Tem cidade que a nossa meta é 95 em todas as lojas, mas tem variações. Mas a gente tem loja que entrega 99%. E isso envolve remuneração variável para a equipe também. Então a equipe está engajada em entregar isso, né? Em entregar esse nível de serviço, porque faz sentido para eles o que eles estão medindo. É uma meritocracia, né? Você não está, vou dar um aumento para um, vou dar um bônus para outro do nada. Não, é quem está dando resultado ganha mais, né? Então a gente tem até o motorista, o horário de largada, de média. É 7:30 da manhã o horário de sair. Quantos por cento dos dias você largou na hora? Aí isso foca o quê? A equipe toda tá no horário lá de manhã, bater o ponto e sair. Quando a gente abre a loja às 8, não tem mais nenhum caminhão no pátio. O pátio está livre para os clientes, né, serem atendidos. Então, isso vem eficiência dos indicadores, porque a gente faz planos de ações em cima dos indicadores que não estão batendo, né? Então, o comparativo entre lojas é legal. Então, essa loja, por que essa loja tem esse indicador muito mais baixo do que as outras? Vamos fazer um plano de ação para resolver isso daqui, né? Então, isso tem garantido essa visão de dados, de números, de indicadores, de desempenho, de meritocracia na equipe, né? Isso tem puxado todo mundo. Então, não é algo que eu tenho que ficar, ou meu pai, ou alguém dos gestores, em cima o tempo todo das pessoas, porque elas se autogerenciam quando você trabalha com os indicadores, né? Elas estão vendo que precisam melhorar, estão vendo que aquela remuneração variável não veio porque ela não atingiu, né? E às vezes a meta não está bem feita, mas duas cidades estão conseguindo. Então não é um problema de meta, é um problema de processo nosso que a gente vai ter que resolver, né? Então eu acho que esses indicadores implantados na Revest, a gestão por eles, melhorou muito as nossas discussões para um nível mais alto de o que nós temos que fazer para bater e não mais desculpas, não deu por causa disso e tal. Eu acho que a gente está num nível muito mais profissional agora para discutir e melhorar os processos do que a gente estava antes da gestão pelos indicadores. A conversa fica muito mais objetiva, né, não é mais uma questão de opinião ou de algum achismo, né. Exato. Eh,
E você escreveu um artigo para falar um pouco sobre explicar um pouco essa transformação que vocês fizeram e principalmente focado, falando de que a empresa ela tem várias frentes, né? Ela tem a venda, ela tem o caixa, ela tem o RH, ela tem a estrutura, né? E que essas frentes elas têm que se movimentar, né? Elas têm que crescer, se der, sempre no mesmo nível, para a empresa não ficar manca, né? Cresceu a venda, a operação não acompanha. Tem um RH sofisticado e a venda não comporta, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse artigo, você citou uma frase interessante, que é transformar os valores da empresa em comportamentos observáveis, né? Como que isso funciona na prática? Bom, isso daí veio de a gente pensar em como deixar a cultura da Revest igual nas cidades, né? Então, em São Luís a gente tem funcionário de 29 anos. Mas em Teresina não tem como ter isso, né? A gente está abrindo agora. Então, o cara de 29 anos, ele sabe toda a história e ele tem um sentimento pela empresa que as outras cidades estão sendo formado, porque isso vem com o tempo, né? Então, a gente precisa ter metodologia para que a gente consiga transferir a cultura que a gente tem na empresa matriz para as outras cidades. Uma das coisas que a gente fez foi trabalhar nos valores. Então, os valores nossos antes eram aquelas palavras mais tradicionais: ética, comprometimento, qualidade, valorização de pessoas, inovação. Acho que eram esses que a gente tinha antes. E a gente decidiu transformar isso em frases que todo mundo pudesse entender. E a gente fazer trabalhos com RH, que hoje na Revest chama Gente e Gestão, em cima desses valores. Então, a gente transformou esses nomes em 6 frases, que são coisas que a gente sempre quer fazer na Revest. Então, todas elas começam com sempre. E todo mundo que entra vai ouvir isso, e toda a confraternização vão ouvir isso, e em vários momentos vão ouvir isso também ao longo do nosso trabalho, né? As frases são: foco no cliente virou sempre o cliente deve ser bem atendido. Sempre fazemos bem feito, sempre fazemos o que é certo, sempre tratamos a todos com justiça e respeito, sempre buscamos os nossos resultados com a máxima dedicação e sempre buscamos inovar. Isso aí eu peguei de uma startup, essa ideia de colocar frases que todo mundo pudesse decorar, e lógico que eu sei que nem todo mundo decora, mas os gestores sabem. Mesmo que eles não saibam exatamente nessa ordem e trocam uma palavra ou outra, mas eles sabem esses 6 e estão focados nisso. Então a gente faz as convenções de liderança cada ano no valor. Então, ano passado foi foco no cliente. Chamei um especialista em experiência no cliente para falar para os gestores. Esse ano foi sempre buscamos inovar. Então foi inteligência artificial para os gestores. E ano que vem vai ser outras coisas. Mas tudo que a gente faz, a gente tenta linkar a esses valores e passar. Na Revest é assim que se faz, sempre, né? Então essa palavra sempre é muito forte. Isso norteia, né? Então estamos diante de uma situação, isso acontece com bastante frequência, de dar um a maisinho para alguém para não ganhar uma multa. Não, traz a multa. Nós vamos pagar. E agora a gente vai trabalhar para nunca mais sair nessa condição de ser multado por esse motivo, né? Então isso é uma coisa que é importante nos valores, mas precisam ser vividos. Se você faz os valores muito bonitos da sua empresa, mas na hora de gerenciar é outra coisa, então não faz nenhum sentido. Você perde credibilidade total com a sua equipe nisso, né? Então esses valores nos norteiam e às vezes nos colocam em condições, opa, eu vou ter que seguir o valor aqui. Sim. Mas nos norteiam bastante. Então sempre o cliente deve ser bem atendido. Isso significa que o cliente não tem sempre razão. Mas mesmo sem razão, ele deve ser bem atendido. Então veja que isso é muito mais fácil de entender do que foco no cliente, né? O que é foco no cliente? É só o vendedor que foca no cliente e tal? Não, todo mundo tem que atender bem o cliente.
Aí a gente vem trabalhando o cliente interno e externo. Cliente interno seu é uma outra área que necessita do trabalho da sua área, né? Ele deve ser bem atendido também. Aí a gente mede isso. Como? Feedback 360. Aí no feedback 360, todas as pessoas podem avaliar todas as pessoas da Revest sobre os valores. Como essa pessoa está adequada, sempre o cliente deve ser bem atendido. Muito, pouco e tal. Isso gera notas, isso entra no variável da equipe, né? Então, fica evidente quem está junto com os valores e quem está fora dos valores da empresa, né? Porque, beleza, uma pessoa não gosta da outra, queima e a gente descarta. Mas se tem de um conjunto de 20 pessoas avaliando, 10 falaram algo, então tem uma verdade aqui. 2 não, descarta. Aí chama para conversar sobre aqueles pontos específicos, né? Mas 10 falando alguma coisa sobre os gestores, sobre alguém da equipe. Então tem fumaça aqui que está mostrando fogo, né? Então, isso que a gente tem feito lá, medindo cultura, não posso ter de forma nenhuma um gestor fora da cultura. Pessoas da equipe faz parte, a gente tem que ir trabalhando e tudo, mas o gestor precisa estar 100% alinhado nos valores. Se eu tenho um gestor que não trata as pessoas com justiça e respeito, fica totalmente incoerente, né? Ali a gente falar sobre isso e o cara tá lá gritando no salão com um vendedor ou com alguém na logística, né? Então a gente trabalha muito isso. A cultura vem de cima, mas não imposta, com exemplo e com método, né? Eu preciso de pessoas que comprem essa cultura, pessoas que pensem igual à empresa, que concordam e que vão difundir isso em todas as cidades, né? Então não tem como eu querer fazer a cultura baseada em mim. Eu não estou em todas as cidades. Tem que ser baseada na equipe local. E a gente tem trabalhado isso e medido e conversado, fazendo os ajustes necessários. Uhum. Eu acho que você já até entrou no próximo ponto aqui, eh, que é como aplicar isso na prática, né? Eu acho que essa questão dos líderes é uma coisa mega importante, né? Que é eles que vão a, fazer isso acontecer, inclusive na equipe deles. Se o líder não está cumprindo com a cultura, né? Não tem o comportamento que a gente espera, ele também, a equipe dele muito provavelmente não vai, né? Uhum. E a questão das frases também, os comportamentos observáveis, a gente, particularmente, eu concordo, né? Na Pro a gente também tem um modelo parecido, na verdade, a gente usa um pouco dos dois. A gente tem o nome do valor, então, no caso, por exemplo, Atitude Pro é um dos nossos valores, né? Mas Atitude Pro. Sempre procuramos a forma de fazer, né? Então a gente mesclou um pouco dos dois, então acho que isso deixa mais tangível, né? E fica mais fácil. Não é só um conjunto de palavras que está escrito na parede, né? Enfim, tem que Uhum. fazer isso acontecer. Mas a grande dificuldade é a cultura, ela precisa ser vivida no dia a dia, né? Ela precisa, não pode ser só, que nem eu falei, as palavras listadas ali na parede, né? E Uhum. como que vocês fizeram isso acontecer? Bom, tem essa questão de medir, então a medida frequente, qual nota as pessoas dão para você e para mim, vou só avaliar também Uhum, em relação aos valores da empresa, né? E aí tem feedback que a gente precisa conversar para ajustar. Para as pessoas novas, todo mundo entra e recebe isso e o RH trabalha forte com isso. Nós vamos voltar agora, deixamos agora, mas a gente fazia ciclo de valores. Então era rodas de conversa também, sempre focado em um valor. A pessoa recebia um certificado eh, de que passou por todos os ciclos de valores, né? Então é um certificado de aderente aos valores da empresa, né? Aí a gente teve transições de gestão e tudo, deu uma parada, mas é uma coisa legal para fomentar isso, né? As pessoas participarem desses momentos e fortalecer os valores da empresa com elas ali. Vamos fazer uma ação? Ó, essa ação demonstra no mínimo 2 valores, esse e esse. A gente frisa isso na hora da ação, né? Eh, então isso é importante, vai lembrando as pessoas sobre isso, né? Acredito que isso é um trabalho de ficar martelando,
no computador das pessoas, os computadores todos, a gente fica alterando o plano de fundo junto, né. Aí tem vez que vai os valores lá para a equipe ficar lendo durante o trabalho, né. Aí outras vezes é data comemorativa e tudo, mas a gente está sempre fomentando, os valores, tentando encaixar ele em coisas do nosso dia a dia, né. Bom, e nesse processo todo você deve ter aprendido bastante coisa sobre liderança, né, ter desenvolvido essa habilidade. E o que que você acha que vale a pena mencionar sobre isso, sobre esses aprendizados? Bom, acho que a liderança, aprendi que é pelo exemplo, então não pode fazer uma coisa e falar outra, né, pedir algo da equipe que você mesmo não faz. A liderança também serve, eu acho que fazer junto e estar na operação, se misturar, é uma coisa importante, né, para a equipe sentir que você veste a camisa. Falando em vestir a camisa, é interessante que às vezes em algumas lojas as pessoas, eh, acham estranho que eu visto o uniforme da Revest, Sim. né. Olha só, essa é uma coisa que mostra engajamento, né, olha que mensagem você pode nem saber, mas está passando para a equipe de que você veste a camisa de fato, né, nos 2 sentidos. Sim. Mas a liderança que faz junto é muito importante. Eu lembro quando eu comecei, isso é importante sobre sucessão. Quando eu comecei, eu ia junto, eu estava na logística e eu fazia junto. Pessoal, nós vamos ter uma mudança aqui, vamos transferir os porta-pallets daqui para lá. Eu e mais 5. Quem vem? Paga um churrasco para todo mundo. Aí a gente via lá no feriado, eu e mais 5 lá mexendo no porta-pallet e tudo. Tirando as longarinas e levando, suando a camisa. Isso foi importante para mim, porque eu construí a legitimidade. Então a liderança tem que ter legitimidade, as pessoas têm que te reconhecer como líder pela sua capacidade e pelo seu exemplo também, né. Então foi importante para mim, no início da Revest, quando eu cheguei, construir a minha legitimidade, né. Então, eu não posso ser eu também estou com os filhos aí crescendo, né, eu não posso querer botar alguém num cargo que ele não tem legitimidade, não tem um reconhecimento da equipe de que ele tem a capacidade, para fazer aquilo, né. Isso precisa ser construído, tanto externo como interno, né. Então essa de fazer junto, eu e mais quantos? Eu fiz isso várias vezes, a gente fez etiquetamento, a gente fez mudança de layout, lá no mudança de sistema. Passei por 2, né, fiz 2 mudanças de sistema na Revest. As 2 eu estava lá, trabalhando junto, ajudando. Virada da loja de Teresina, fiquei dando entrada em nota até madrugada junto com todo mundo. Então isso aí chama a equipe para o teu time, né. Então hoje eu entendo que na liderança, eu preciso dar o exemplo e preciso ser muito coerente com tudo que eu falo, e isso faz o time comprar a minha ideia, né, e tá jogando junto comigo. E também liderança compartilhada, né, você precisa se comunicar bem com a equipe, precisa abrir informações importantes para a equipe, é diferente na liderança, você: "Ó, faz isso", sem o cara saber contexto, objetivo, nada disso, ele vai fazer, às vezes, de um jeito muito limitado. Uhum. Mas quando você faz: "Estamos com este problema, estou pensando em resolver isso, que você dessa forma, o que você acha?". É totalmente diferente, né, primeiro você está trazendo ele para refletir junto sobre aquilo e você está dando contexto. Então, algumas coisas vão acontecer no meio da solução que ele sabendo o contexto, ele mesmo pode resolver Sim. e não te buscar: "Ó, você pediu para isso, mas não dá por causa daquilo". Aí trava, né. Aí você fica muito centralizado em você, né. Então hoje, acho que eu tenho uma liderança muito aberta com o time, pelo exemplo, com contexto, com comunicação de estratégia. Acredito que isso é um caminho sustentável para a liderança. É, e tem um papel importante aí, eu acho que você resumiu bem, né, que é essa questão de você tem que estar junto, óbvio, no dia a dia você tem que ter tempo para pensar gestão, estratégia, a operação da loja, mas isso de vez em quando descer um pouco na loja, ter um pouco também
jogar junto com a equipe, primeiro para ter também uma impressão, né, uma sensação melhor da realidade, Uhum. e para eles verem também que você tá junto com eles, né. Eu achei essa colocação bem legal. Eh, bom, e aí, obviamente, como toda a trajetória, né, tem alguns erros, tem alguns acertos, mas queria que você falasse um pouco sobre os aprendizados que você teve com os erros que foram cometidos, né, que você destacaria na sua trajetória e na trajetória da Revest até Uhum. agora. Acho que de aprendizados, muitos, diversos, assim, cheguei totalmente cru de comércio e sei que daqui a uns anos eu vou me achar cru hoje também. Então a gente vai estar sempre aprendendo, Hum, né. Mas algumas coisas eu já vivi, acho que abertura de novas lojas, virada de sistema, são coisas muito críticas que exigem planejamento e tempo, hum, né. Então, por exemplo, a loja de Fortaleza eu abri em 90 dias, desde o dia que eu fechei até a inauguração. É muito rápido, é uma sim. loja daquele tamanho. Com isso eu tive muitos problemas ali, então já não quero abrir isso quando eu for abrir uma próxima loja, não vai ser mais em 90 dias, já vai ser em 120, porque muitos retrabalhos foram gerados pela minha pressa em abrir. Uhum, Né, então eu já sei que tem coisas que exigem tempo para serem bem feitas. Então, abertura de nova loja exige tempo, virada de sistema exige tempo. É melhor postergar do que remediar muita coisa. E isso tem também um contraponto. Não é quando estiver perfeito, nunca vai estar, sim. mas é um nível que atrapalhe menos a operação e que o cliente na ponta vai sentir menos essas mudanças, né? Então acho que eu faria coisas de uma forma mais lenta. Eu sou acelerado, a equipe sabe disso, mas hoje eu entendo que tem coisa que precisa de mais tempo de maturação. Uhum, Outras coisas é tomar decisão baseada nos indicadores certos. Então, número de lojas, quantidade de colaboradores não é um indicador de sucesso por si uhum, só. Ele pode estar maquiando uma improdutividade, pode estar maquiando um resultado insustentável, né? Então, hoje eu quero medir sempre certo. Faturamento, resultado por loja, faturamento, resultado por colaborador, não só quantidade por quantidade, né? Mas essa estrutura é adequada, né? Para mim hoje, quanto menos colaboradores, mais produtivo eu sou. Se eu estiver mantendo o faturamento igual, né? Então, alguns indicadores eu entendo que são mais ego externo para o mercado do que efetivamente uma medida correta do sucesso da empresa, né. Então, a medida correta do sucesso são coisas não divulgáveis, uhum, né, são coisas mais internas. E, acho que faz parte disso a gente ter a a humildade de reconhecer que às vezes os indicadores externos tem gente com mais, né, mas eu quero trazer o resultado para a empresa, e isso às vezes não é visto pelo mercado, né, mas uhum, internamente você sabe: "Estou trazendo resultado", às vezes nem aumento de venda, mas aumento de resultado pelas ações que estão sendo feitas e tudo, né. sim, Então hoje, estou bem priorizando os resultados da empresa, ao invés desses indicadores mais externos. entendi. Bom, e obviamente esse aqui é um assunto que dá pano para manga, né, a gente podia fazer um outro bate-papo só sobre isso, né, mas acho que é um caso aqui que vale mencionar, né, que é o caso da sucessão, né. Então, que conselho que você daria para empresas familiares que estão passando pelo processo de sucessão? A sucessão, eu até escrevi no LinkedIn e tenho participado aí de movimentos com meu pai em relação a isso, porque graças a Deus, hoje é um tema tranquilo na Revest, mas nem Uhum, sempre foi. Acho que a sucessão envolve uma adaptação dos 2 lados e envolve um cuidado dos 2 lados também, né. Então, primeiro cuidado do lado da pessoa que está sendo sucedida é não dê a empresa para o seu filho, né, para o seu sucessor, só porque ele é sucessor, né. Então prepare ele
para assumir isso, né? Não vai ser bom para ele assumir algo que ele não está preparado, Uhum. e nem para a empresa. Mas ao mesmo tempo, vai dando, preparando na prática. Então não é só para preparando de cursos e tudo, mas aumentando gradativamente as responsabilidades dele na empresa. Ao mesmo tempo, o sucessor, né, o que está vindo depois, tem que entender que não é um processo fácil para o pai, porque sempre fizeram de algum jeito, né? Porque estão acostumados a tomar todas as decisões. Então, o sentimento do sucedido tem que ser respeitado, né? E também é uma missão do sucessor construir a sua credibilidade. Então, não querer coisas só porque é filho, mas construir legitimidade na empresa, as pessoas reconhecerem ele como um bom profissional, um bom líder, né? Construir a confiança do pai, entregando resultado de fato, trazendo decisões, tomando decisões, mostrando decisões maduras, né? Linhas de pensamento maduras. Então eu acho que é uma via de mão dupla aí no sentido do pai da responsabilidade e o filho saber que ele tem que construir a sua confiança e credibilidade e legitimidade na equipe, né? Então a sucessão vai ser bem feita quando ela for não imposta, não pedida, né? Mas uma sucessão natural, em que o mercado e as pessoas internamente reconhecem a liderança, a legitimidade e o pai tem a tranquilidade dessa entrega por também reconhecer, né? Então, o meu conselho é construa para quem é sucessor, né? Construa sua credibilidade no mercado interno e externo, e para o sucedido, né? O pai dê responsabilidades sempre ao mais, né? Nunca mantendo ali, você quer um sucessor, mas você deixa ele responsável por um setor para sempre. Como que ele vai ser o sucessor, né? Tem que ir aumentando essas responsabilidades gradativamente, nem que sejam de decisões compartilhadas, não efetivamente no dia a dia, né? Mas a decisão sempre sendo compartilhada cada vez mais, para que você tenha um processo mais maduro e mais tranquilo. Se houverem mais de um filho, é uma coisa importante ter uma conversa, chamar às vezes profissionais para ajudar a entender ali como que pode se organizar, né? Mas nunca é bom quando é algo imposto por ambos os lados, né? Então, acredito que a legitimidade, que é o que você construiu como reconhecimento, deve reinar aí nessa decisão de, ok, sucessor de sócios, mas sucessor de funções são coisas diferentes, né? E isso tem que estar muito bem definido quando tem irmãos no jogo. E se você pudesse resumir tudo, toda essa jornada, um pouco de tudo que a gente falou aqui em uma única lição, qual que seria? De uma única lição, é, o mercado se adapta rápido. Às vezes a estratégia que a gente faz hoje não vai ser suficiente para amanhã, então a gente tem que ter uma empresa pronta para se adaptar rápido, né? E isso vem de mudança de processos, atualizações, engajar a equipe, comunicar para a equipe a estratégia, trabalhar lideranças para que você possa trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Tudo isso é a necessidade do mercado. Tem mudança em logística, tem mudança em vendas, tem mudança em finanças. E se você for trazer isso tudo para si, não dá. Então trabalhe bem as suas lideranças, fomente o estudo delas, compartilhe com elas estratégias e seja muito aberto às adaptações, porque o mercado exige isso. Uhum. Bom, Vitor, queria primeiro te agradecer por esse tempo, por compartilhar todas essas ideias e tudo que você vem fazendo, vocês vêm fazendo, né, na Revest. E acho que para quem estiver assistindo vai ser muito proveitoso, vai ser realmente, pode gerar muitos frutos. Para encerrar, por último, gostaria que você completasse uma frase que acho que tem a ver com o seu artigo que você escreveu, que é: crescer com coerência significa. Esse artigo aí depois eu compartilho com o pessoal, né? Mas acho que crescer com coerência significa em um ritmo
em que você consegue manter um padrão de qualidade. Isso significa que as coisas vão acompanhar cultura, estrutura, fluxo de caixa, tudo isso evoluindo junto, né? Se você evoluir uma coisa ou outra apenas, você vai sentir esse crescimento muito mais. Então, crescer com coerência é evoluir tudo junto que a empresa precisa. Caixa, cultura, estrutura de pessoas e física. Uhum. Entendi. Bom, de novo, muito obrigado pela participação e pelo tempo e também estendo esse obrigado a todos que estão assistindo aqui com a gente e até o próximo episódio.